Olá, na aula de hoje nós vamos abordar a introdução ao sistema endócrino. E o que é o sistema endócrino? Ele vem lá da endocrinologia, que é uma especialidade médica que se destina a estudar os hormônios. E quem são os hormônios? São mensageiros químicos que são secretados por algumas células, alguns gânglios, alguns órgãos. Ao serem secretados, eles são disponibilizados na corrente sanguínea e distribuídos por todo o nosso corpo. Quando isso acontece, esses hormônios eles entram em contato com diversas células e tecidos. Entretanto, somente as células, somente os tecidos que têm receptor para esse hormônio é que conseguirão captá-lo e irão gerar uma resposta à ação desse hormônio, à sinalização desse hormônio a nível celular. Essas células são chamadas de células-alvo, então são células que têm receptores para esses hormônios. Em geral, esses hormônios eles são responsáveis por diversas funções corporais. Eles estão envolvidos em vários processos corporais, principalmente nos que estão relacionados ao crescimento e desenvolvimento, metabolismo, regulação do meio interno, como necessidade de modificações endógenas em relação a situações como mudança de temperatura, desidratação. Eles também desempenham funções a nível de reprodução, e a forma como esses hormônios atuam, elas são descritas na literatura basicamente de 3 maneiras. Controlando a taxa de reações enzimáticas, controlando o transporte de íons ou moléculas através das membranas celulares, ou controlando a expressão gênica e a síntese de proteínas. Ou seja, os hormônios, eles são produzidos no compartimento intracelular, secretados no sangue, para um compartimento extracelular. Então, ao ser secretado na corrente sanguínea, ele é distribuído e transportado para alvos distantes, podem ser transportados para qualquer parte do nosso corpo, e ao achar uma célula alvo, ele exerce o seu efeito, se ligando aos receptores dessa célula alvo. Então, essas respostas de ligação dos hormônios aos seus receptores é conhecida como mecanismo celular de ação do hormônio. E a partir daí, e a gente vai estudar um pouquinho de que forma isso acontece, ele desencadeia uma série de ações que vão gerar a resposta esperada, dependendo da característica desse hormônio, que pode inclusive ser a produção de um outro hormônio. Vale ressaltar que essas substâncias, esses mensageiros químicos,
eles conseguem exercer o seu efeito em concentrações muito baixas, né? Ou seja, ele é bem específico e não necessariamente precisa de uma quantidade enorme de mensageiro químico para que uma resposta aconteça. Existem alguns critérios de classificação para hormônios, né? Aqui, os três, né, mais explorados, que é de acordo com a sua origem, de acordo com o controle de liberação e de acordo com a capacidade de se ligar a uma proteína de membrana específica, né, que é a proteína G, e a outros receptores. Né? Eu acho que vocês já ouviram falar da proteína G nas aulas anteriores. Então, de acordo com a sua origem, esses hormônios eles podem ser classificados como peptídeos, né, ou proteínas, pequenas proteínas, né? Então, esses peptídeos eles variam desde pequenas cadeias, né, de aminoácidos, então 3 aminoácidos juntos, né, formando esses peptídeos, até grandes proteínas, como glicoproteínas, né? Esteroides, que são os hormônios, que são substâncias, né, derivadas do colesterol, e os derivados da tirosina. E aí, nesse grupo, incluímos as catecolaminas e o hormônio da tireoide. Outro critério de classificação, controle de liberação. Então, um grupo de hormônio tem o seu controle de liberação, né, exercido pela região encefálica e o outro não. Tá ok? Na figura seguinte, a gente vê aí uma distribuição das glândulas endócrinas no nosso corpo, e aí uma visão bem clássica das principais glândulas, com seus hormônios descritos, os seus alvos primários e seus efeitos principais. Entretanto, atualmente, diversos estudos têm demonstrado que outras células e sistemas são secretores de hormônio, entendendo que o hormônio é uma substância que é secretada em uma célula, né, a nível intracelular, colocada, né, transferida para o nível extracelular na corrente sanguínea e que exerce efeito em qualquer outra célula que tenha receptor para ela. Entendendo essa definição, né, hoje a gente encontra diversas substâncias como neurônios ou neurohormônios e citocinas vindas do sistema imunitário que também estão sendo consideradas hormônios. Logo, esses sistemas e esses tecidos também passam a compor o sistema endócrino. Outro tecido que hoje está sendo amplamente estudado, né, pela situação da doença atual, pandêmica, o Covid, e o outro por conta da sua importância como mecanismo fisiológico, né, terapêutico, né, fisiológico e terapêutico no processo de tratamento de algumas doenças, que é o tecido muscular. Então, a gente hoje sabe que o tecido adiposo é capaz de liberar diversos hormônios, né, como as adipocinas, e o tecido muscular, as miocinas musculares, que são tão benéficas quando a gente pensa em processo de resposta inflamatória. Ok? Bom, a síntese, o armazenamento e a liberação dos hormônios peptídeos está bem ilustrado aqui na figura 7.3 do nosso livro. Em geral, é muito semelhante com como que acontece com as outras proteínas do
nosso corpo, né? Esses hormônios positivos eles ficam em vesículas secretoras, delimitados por membrana. O peptídeo inicial, ele é proveniente lá do hipossoma, em geral uma molécula grande, que é chamada de pré-hormônio, que contém uma ou mais cópias de um hormônio peptídeo, e uma sequência de sinal direciona esse pré-hormônio para ali o retículo endoplasmático rugoso, e a passagem dele pelas vesículas do complexo do aparelho de Golgi, né, faz com que ao fim, né, eu tenha uma remoção da sequência de sinal e a formação do pró-hormônio, que é uma molécula menor e ainda inativa. Tá? Então, no aparelho de Golgi, o pró-hormônio é empacotado em vesículas secretoras junto a enzimas proteolíticas que ficam, né, essas enzimas, né, livam esse pró-hormônio em hormônio ativo, mas elas ficam ali armazenadas a nível citoplasmático, né, no citoplasma da célula endócrina, até que essa célula receba um sinal para sua secreção. Quando esse sinal acontece, essas vesículas se movem para a membrana celular, né, para a proximidade da membrana celular, e liberam seu conteúdo para um mecanismo que a gente já conhece, que é chamado de exocitose e metastasia, dependente do corpo. Então, esses fragmentos ali dentro dessa vesícula, fragmentos peptídeos dentro dessa vesícula, são liberados, né, para a circulação sanguínea e percorrem o nosso corpo até que achem uma célula-alvo. E aí vão desencadear uma resposta. A meia-vida dos hormônios peptídeos, ela geralmente é bem curtinha e ela pode ser prorrogada de acordo com o estímulo, né, a maior demanda da ação do hormônio a ser formado e um estímulo continuado. Okay? Esses hormônios peptídeos, o nome já diz, né, por serem derivados de proteína, eles são solúveis em água. Logo, eles circulam com muita facilidade a nível plasmático no nosso líquido extracelular. Entretanto, ou seja, eles não precisam de carreadores para circular. Entretanto, eles têm muita dificuldade para finalizar o meio interno das suas células. Ou seja, ele não entra facilmente dentro de uma célula. A membrana celular é uma barreira para uma proteína. Né? Então, a nossa membrana muito lipídica, né, e esses hormônios peptídicos lipofóbicos, né, não conseguem entrar na célula-alvo. Então, eles, em geral, se ligam aos receptores presentes na superfície da membrana e esse complexo hormônio-receptor inicia uma resposta celular por meio de um sistema que vocês também já conhecem, chamado de transmissão de sinal. Então, alguns outros hormônios utilizam um sistema de segundo mensageiro do ARN específico. A resposta das células ao hormônio peptídeo geralmente é bem rápida, porque o sistema de segundo mensageiro modificam as proteínas lá dentro dessa célula, né, a nível citoplasmático dessas células-alvo. Então, essas mudanças desencadeadas, elas abrem e fecham canais de membrana e modulam enzimas metabólicas, proteínas transportadoras, de uma forma muito eficiente e muito rápida. Tem alguns estudos que mostram que os efeitos desses hormônios eles são bastante duradouros, então há de se ter cuidado com eles e com a sua utilização. Então, aqui no nosso slide, né, a gente mostra esse processo, a gente
ter aqui essa proteína de membrana, sendo sinalizada por esse hormônio, né, uma modificação de signo mensageiro que, ao ser fosforilado, gera uma cascata de reação. Em relação aos hormônios esteroides, né, eles são derivados do colesterol, possuem uma estrutura química muito similar, por isso, e são produzidos apenas por alguns órgãos, diferente dos peptídeos, que são produzidos em diversos tecidos distribuídos por todo o corpo. Né? Aqui na figura 7.6, a gente vê um córtex da suprarrenal, né? Que é um dos órgãos responsáveis pela produção dos hormônios de esteroide, alguns hormônios de esteroides, aí descrito aldosterona e cortisol, e as gônadas, que também são as responsáveis pela produção dos hormônios esteroides sexuais. Esses hormônios, eles possuem grande quantidade, né? As células que secretam esses hormônios, elas possuem grande quantidade de retículo endoplasmático liso no seu interior, porque efetivamente são essas estruturas que produzem, onde são sintetizados esses hormônios. Eles são lipofílicos, ou seja, eles têm muita facilidade de atravessar as membranas, isso é uma vantagem em certo aspecto, né, do ponto de vista de liberação, mas isso também é um fator complicante do ponto de vista de armazenamento. Então, esses hormônios, não é possível armazená-los em vesículas como os peptídeos que a gente viu anteriormente. Então, ao invés disso, essas células elas sintetizam seus hormônios quando ela é estimulada a essa síntese. Então, quando ela é estimulada, os precursores existentes a nível plasmático são rapidamente convertidos em hormônios ativos. Por serem lipofílicos, né, eles têm muita dificuldade em circular nos fluidos corporais e no plasma, obviamente. Então, para isso, eles se ligam a carreadores, que em geral são proteínas, né? Alguns hormônios têm carreadores específicos, como a globulina, ligadores de corticosteroide, mas outros, né, simplesmente se ligam a proteínas plasmáticas, né, que são facilmente encontradas, como a albumina, né, e formando um complexo hormônio carreador esteroide. Né? Esse complexo ele tem como vantagem uma proteção a esse hormônio, a degradação enzimática, aumenta a meia-vida desse hormônio, mas, no entanto, ele dificulta a difusão desse hormônio através da membrana plasmática. Né? Então, esses hormônios, eles somente os que não estão ligados a proteínas carreadoras conseguem se difundir para a célula-alvo. Eles são ativos em quantidades muito pequenas, né? E à medida que o hormônio não ligado deixa o sangue e entra nas células, mais carreadores liberam seus esteroides ligados, de modo que sempre há uma certa quantidade de hormônio não ligado no sangue pronto para entrar em uma célula. Como é que ocorre esse mecanismo celular de ação dos hormônios esteroides? Então, aí na figura 7.7, ela demonstra, né, esse processo. Então, a gente tem a maioria dos esteroides, né, hidrofóbicos, ligado à proteína carreadora, aqui na figura 1, né, no pontinho verde 1, somente quando ele se desliga dessa proteína, ele consegue atravessar a membrana, né? E lá no núcleo ele encontra o seu receptor, né? E ele pode, esse complexo hormônio receptor,
se ligar ao DNA nuclear, inibir ou ativar alguns genes, e esses genes ativados produzem novos RNA mensageiros que se movem de volta para o citoplasma, e esse processo, né, produz uma tradução de sinal e, ao fim, novas proteínas para o processo celulares. Esse processo ele é um pouquinho mais demorado, então existe uma alternativa, que é a presença de receptor de superfície celular, né? Então aqui receptores na superfície propiciam a ligação com alguns hormônios esteroides, efetuando uma resposta bem mais rápida do que a que depende dos receptores a nível citoplasmático. Então, basicamente, esse é um processo, essa é a descrição do processo de ação, né, dos hormônios esteroides. Outra forma de classificação é através do controle da liberação hormonal, né? Os hormônios podem ser classificados por suas vias reflexas. Vocês já conversaram a respeito das vias reflexas em tópicos anteriores, né? Então, todas as vias reflexas têm componentes similares, um estímulo, um sinal de entrada, a integração do sinal, um sinal de saída, e a resposta, né? E no caso dos reflexos endócrinos e neuroendócrinos, o sinal de saída é um hormônio ou neurohormônio. Então, alguns são muito claros, muito explícitos, né? Então, iniciam sua liberação, como a insulina, ela é secretada e rapidamente você percebe a modificação dos níveis de glicose no sangue, né? Outros são muito mais discretos na sua ação e na sua liberação, e trabalham, por exemplo, com um ciclo que chama de ritmo circadiano, e aí ele tem picos de ação ou de concentração, de liberação em momentos específicos do dia, onde obviamente o seu efeito é mais evidente, tá? Essa via reflexa, quando ela é simples, né, ela tem um sistema de controle que vocês também já conhecem, esse mecanismo, que é o de retroalimentação negativa. Então, esse mecanismo de retroalimentação negativa desliga o reflexo, né, quando a resposta, né, esperada ou a solução do problema acontece. Então, eu tenho um aumento dos níveis de glicose, um estímulo à liberação de insulina, né? Quando aumenta a captação de glicose, essa glicose é reduzida, suas concentrações são reduzidas a nível plasmático, há um desliga, né? Há uma sinalização através de retroalimentação negativa, né? Para que haja uma menor ingestão na refeição, e os neurônios lá, aferente e eferente, começam a ser desligados, logo o estímulo final ele é inibido. A célula endócrina é o sensor nos reflexos endócrinos mais simples, e aqui na figura, no próximo slide, é a figura 7.10, demonstra um reflexo endócrino simples do hormônio da paratireoide, que eu não tenho certeza se vocês eu acho que já foi também apresentado a vocês em aulas anteriores. Então, é exatamente isso. Então, você tem lá uma variação nas concentrações plasmáticas de cálcio, a célula da paratireoide é sensibilizada, né, a liberar um hormônio da paratireoide, e esse lá, a nível de ossos e rins, aumenta a reabsorção óssea, aumenta a reabsorção de cálcio nos rins, aumenta a produção do calcitriol, né, que leva ao aumento da absorção de cálcio no intestino, e todas essas ações conjugadas levam ao aumento das concentrações do cálcio plasmático. Quando essas concentrações
atingem níveis aceitáveis, há uma sinalização, né, negativa para a própria célula da paratireoide frear a liberação, a produção e a liberação do hormônio da paratireoide. Então esse é um das vias, né, mais simples aí que a gente pode descrever. Alguns dos reflexos endócrinos, eles envolvem o sistema nervoso, né? Então, os estímulos integrados ao sistema nervoso influenciam a liberação de muitos hormônios via neurônios eferentes, né? Isso é interessante, e aí a gente começa a falar um pouquinho de duas glândulas extremamente importantes, né? O hipotálamo e a hipófise. Esses neurohormônios, né, são sinais químicos, né, que são liberados ali no sangue por um neurônio. O nosso sistema nervoso, ele produz 3 grupos de neurohormônios, que são as catecolaminas, né? Os neurohormônios hipotalâmicos, secretados pela neurohipófise, e os neurohormônios hipotalâmicos, secretados pela adenohipófise. Então, a neuroadenohipófise e o hipotálamo são estrutura extremamente importante quando a gente fala, quando o assunto é sistema endócrino, e aí vale a pena a gente abordar elas assim com um pouquinho mais de critério, né? Conforme a gente vai ver nos slides a seguir. Bom, em relação à hipófise, né, na verdade é uma glândula extremamente importante, e ela, anatomicamente, ela é uma fusão de duas glândulas, né? Certamente vocês viram isso lá em anatomia. Então, a gente tem lá a hipófise anterior, também chamada de adenohipófise, e a hipófise posterior, chamada de neurohipófise. A neurohipófise, ela produz 2 hormônios, ocitocina e vasopressina, que são 2 hormônios muito envolvidos com as funções homeostáticas, controle osmótico, né? Então, já a adenohipófise, nossa, ela é responsável pela secreção de 6 hormônios, né? Prolactina, tireotropina, adrenocorticotrofina, hormônio do crescimento, o folículo estimulante e o luteinizante. E com isso ela está envolvida em uma série de funções metabólicas em relação à alimentação, ao crescimento, à fome, à saciedade, enfim. Como é que ocorre, né, esse processo de síntese, armazenamento e liberação dos hormônios na neurohipófise, né, os da neurohipófise? É melhor que a gente separe. Então, nesse segundo slide, vocês veem aí uma área, né, do hipotálamo e abaixo, né, a parte da glândula hipofisária, né, e a parte neural. Então, na verdade, esses pequenos hormônios produzidos aí por essa glândula, eles são sintetizados de forma muito semelhante aos peptídeos, né, ali no corpo celular de hormônios do hipotálamo, que é essa região ali a nível encefálico. Esses neurohormônios hipotalâmicos seguem, né, através de vesículas secretoras, né, são transportados ali, são produzidos, empacotados e transportados ao longo dessa célula. Essas vesículas contendo esses hormônios chegam à neurohipófise, e ao chegar à neurohipófise estimula a liberação dos hormônios,
né, que essa glândula produz. Então, é tudo através de sinalização elétrica, que vocês já estudaram também. Então, esse sinal ele vai até a extremidade distal, distante da célula na neurohipófise, e esse conteúdo de vesículas é liberado na circulação. Tá? E como é que acontece na adenohipófise? Né? Então, conforme a gente viu, ela secreta muito mais hormônios, né? São 6 hormônios, então eles estão aí apresentados na figura 7.13, né? Os hormônios do eixo hipotálamo, adenohipófise, e aí a ligação, a conversa com a região hipotalâmica, ela se torna um pouquinho mais complexa. Para que isso aconteça, então, nessa figura você vê os hormônios hipotalâmicos que estimulam a produção dos hormônios da adenohipófise, e esses hormônios estimulando lá os alvos endócrinos e os hormônios que eles secretam para que eles gerem uma resposta, né? Mas para que isso aconteça com eficiência, em azulzinho vocês veem aí na figura 7.16 o que eles chamam, né, o que a literatura descreve como sistema porta, hipotálamo, hipófise. Então, os neurônios sintetizadores de hormônios tróficos, o que são os hormônios tróficos? São os hormônios sintetizados em um órgão que estimulam a produção de outros hormônios em outros órgãos, né, em um outro local. Então, esses hormônios tróficos, eles são ali sintetizados, né, a nível hipotalâmico, liberam, né, esses hormônios num sistema que é de atalho, de forma que esses hormônios eles não são diluídos no conteúdo total da circulação sanguínea. Né? Então, eles ficam aí nesse pequeno sistema porta, os vasos porta carregam os hormônios tróficos diretamente para dentro da hipófise. Então, na verdade, é de fato um atalho, né? E essas células endócrinas liberam seus hormônios dentro do segundo conjunto de capilares para sua distribuição para o resto do corpo. Então, existe ali uma pequena circulação chamada de sistema porta, hipotálamo, hipófise, que faz com que essa comunicação entre hipotálamo, né, e a região da adenohipófise seja mais rápida e mais eficiente. Tá? Com isso, esses hormônios eles chegam rapidamente para os órgãos-alvo e onde eles vão efetivamente gerar uma resposta. Existem alguns fatores que estimulam, né, as glândulas endócrinas, como fatores hormonais, né, aqui na figura do próximo slide, exemplificado pelo ACTH, estimulando a liberação de glicocorticoides lá na suprarrenal, né, e esses glicocorticoides influenciam vários órgãos-alvos. Fatores humorais, que na verdade são oscilações de níveis de íons, nutrientes, enfim, modificação nas concentrações de substâncias a nível plasmático, ou em outros líquidos corporais, modificações nas concentrações de níveis de íons, nutrientes, a própria bile, enfim. Nos fluidos corporais, né, eles estimulam a liberação de hormônios específicos para que esse controle, para que a homeostase
se restabeleça, e estímulo neural, né? Fibras nervosas, simpáticas, pré-ganglionares podem estimular células em outras áreas a produzirem e secretarem substâncias como as catecolaminas, tá? Então, a figura aqui descreve esses 3 fatores. Então, aqui, para ir encerrando esse assunto, por hora, eu abordo um pouquinho a influência do sistema endócrino na regulação metabólica, que é algo que a gente vai ver mais profundamente quando chegarmos à fisiologia 2. Mas, basicamente, 2 hormônios estão comprometidos aí na regulação do metabolismo, né? E aqui eles aparecem nessa figura 22.9, que é lá de outro capítulo do nosso livro, né? Que é a insulina e glucagon. São 2 hormônios secretados lá pelas células endócrinas do pâncreas. A maior parte do tecido pancreático, né, é dedicada à produção e secreção exócrina de enzimas digestórias, né? Mas as ilhotas de Langerhans, né, elas têm a função, principalmente as células beta de produzir insulina e as alfa de produzir glucagon. E o curioso é que esse mesmo órgão, ele produz 2 hormônios que funcionam de forma antagônica. Então, normalmente, quando um está sendo estimulado a ser produzido, o outro está estimulado a ser freado, a sua produção está estimulada, está freada, está inibida. Inibida é a melhor palavra, né? Então, aqui no exemplo, a gente vê que em estado alimentado, a insulina predomina, aumentando a oxidação da glicose, aumentando a síntese do glicogênio, aumentando a síntese de gorduras, aumentando a síntese de proteínas. Ora, se eu estou alimentado, se eu me alimentei, eu estou ingerindo e disponibilizando ao meu corpo, né, energia, substratos energéticos, que eu vou utilizar para minha demanda naquele momento, demanda fisiológica, e caso eu esteja executando alguma ação que demande mais energia, então eu vou utilizar, e o que restar de substratos, eu armazeno os que podem ser armazenados. Então, em estado alimentado, eu tenho um aumento nas concentrações de insulina, a glicose é usada para a produção de energia, o excesso acaba sendo armazenado na forma de glicogênio ou na forma de gordura, né? E os aminoácidos vão primariamente para a síntese de proteínas. O contrário acontece quando eu estou em jejum. Eu não tenho disponibilidade de substratos energéticos, né? Logo, eu inibo a produção e liberação de um hormônio, que é um hormônio armazenador, que é a insulina, e estimulo a produção e liberação de glucagon. O glucagon no plasma, ele aumenta a glicogenólise, ou seja, lise, né? Ele aumenta a lise de substratos que liberam glicose, aumenta a gliconeogênese e pode aumentar a cetogênese, certo?
É uma abordagem muito superficial nesse primeiro momento, porque esse é um tema que a gente vai discutir mais profundamente na Fisiologia 2. Mas é importante que já agora, na Físio 1, vocês entendam esse antagonismo hormonal que é extremamente importante para o controle metabólico, né? Esses hormônios, eles podem ser estimulados ou serem produzidos pelo sistema nervoso autônomo, né? Vocês lembram lá dos neurônios simpáticos e parasimpáticos, né? Então, esses neurônios, eles têm terminação nervosa lá nessas ilhotas pancreáticas e, dependendo da situação, influenciam a produção de um ou de outro. Então, aqui a gente falou de antagonismo, mas aí a gente tem que falar também de sinergismo, que é o inverso. Então, o que é o sinergismo? Existem alguns hormônios que atuam em alvos diferentes, mas para exercer o mesmo efeito. Então, quando eu tenho mais de um hormônio que tem, ao fim, o mesmo efeito sendo liberado, eu tenho uma ação sinérgica, né? Então, na verdade, essa ação sinérgica, ela resulta numa resposta potencializada em tempo e eficiência. Então, por exemplo, aqui na nossa figura, eu tenho um exemplo da liberação somente do glucagon, somente do cortisol e somente da adrenalina. E quando eu somo a liberação e a ação dos dois, eu tenho um efeito ali a nível de glicose plasmática muito mais proeminente agudamente, né, e intenso, mesmo que com o passar do tempo, por conta dessa somação, que é que eu posso chamar assim, do efeito. Tá? Então, isso é comum, não só para hormônio, qualquer substância química, né, que você toma, você pode somar o efeito a nível corporal, a nível endógeno, por conta dessa potencialização do efeito, tá? Então, basicamente é isso, e a continuidade da ação desses hormônios a nível tecidual, já lá na célula alvo relacionada ao exercício, é o que a gente conversa quando a gente aborda o sistema endócrino lá na Fisiologia 2. Muito obrigada.